noite, eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live. São mais de 200 entrevistas já realizadas com pessoas de diversas áreas, muita gente da cultura, das artes, da música. E hoje nós seguimos de música nesta semana, nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, direto de Juiz de Fora, receberemos dentro de alguns instantes o músico Jojo Ferreira, que vai falar aqui do seu trabalho. Ele que é cantor, compositor, violonista, gaitista. Então logo estará aqui nesta live para falar da sua arte, da sua música, uma música que tem muita influência do blues, mas também de outros estilos como o rock, da música brasileira, do pop. Então logo teremos aqui Jojo Ferreira em A Live para falar com a gente da sua trajetória artística e também mostrar um pouco aí do seu trabalho, das suas composições, do seu som, dentro de alguns instantes aqui nesta live. Só esperando o Jojo chegar, acabei de falar com ele, né? Estava há poucos instantes, há poucos instantes nós conversamos, então estou só esperando ele aparecer aqui para nós começarmos esta conversa, este bate-papo musical, tá certo? Lembrando aqui então que esta é a live, o projeto que começou em julho de 2020, ou seja, 2 anos e 3 meses, quase 2 anos e 4 meses, que nós trazemos aqui entrevistas com muita gente, gente da cultura, da música, da literatura, das artes plásticas, do cinema, do teatro, também de outras áreas. E o nosso convidado acabou de chegar, vou adicioná-lo aqui à conversa. Alô? Opa, achei a câmera. Opa, apareceu. E aí, Jojo, tudo bom? Boa Ah, noite, beleza? Como é que você muito boa tá? noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo Que prazer certo. imenso. Prazer todo meu também. É uma honra ter você aqui hoje, Jojo Ferreira, para falar do seu trabalho, da sua carreira, músico mineiro, da cidade de Juiz de Fora, de onde fala. Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite para estar aqui hoje. A honra toda minha, cara. É um privilégio para mim poder fazer parte de uma live, né? Com um cara assim como você, que está inteirado, né? Que tem buscado aí passar tanta informação quanto o seu perfil tem passado. Isso é muito Obrigado. bacana porque falta espaços, né? Falta espaços aí para a gente poder falar do nosso trabalho, né? Falar do nosso cotidiano musicalmente falando. Obrigado, obrigado, pô, obrigado pelas palavras gentis. Você que é um músico tão talentoso, também uma pessoa tão generosa, tão gentil, bacana. Obrigado mais uma vez por estar aqui e vamos já já então. Vamos não, você vai falar aí do seu trabalho, agradecer as pessoas que estão chegando aí, Marina, acho que é Marina Malta, mandando um alô aí. Isso, Marina. Show, meu Oi, amigo. Marina. Paulo Jonas, Silva também. Jonas, grande amigo meu também. Legal. Então, pessoal, a Marina aí mandando outro alô. Então, pessoal, vai chegando aí e a gente vai conversando. Eu queria perguntar então para você, Jojo, desde quando vem a sua relação com a música? Já já a gente vai falar disso, mas você é de um estado, uma cultura e uma música maravilhosa, maravilhosas, que é o estado de Minas Gerais. Você podia falar então, desde quando vem a sua relação com o universo musical? Não, sim, claro. Toda vez que um músico, né, ele vai falar sobre de como é a introdução dele, né, é uma Uhum. coisa assim, acaba sendo um pouco clichê, né? Falar desde muito novo e tal, mas é porque, infelizmente, não tem como fugir disso, né? Então, eu aprendi ouvindo, né, as músicas que meu pai colocava para ouvir em casa. Então, eu fui criado ouvindo ABBA, Ahá, The Police, Van Halen, mas sempre senti uma atração, assim, quando eu ouvia, né, pelo Creedence, AC/DC, eu sempre falava, pô, aí tem uma coisa que me atrai um pouco mais. Mas
é uma coisa assim, clichê, mas não tem como fugir. Não, não, mas é importante, né? Tem uma pergunta aqui nessa live que é sempre recorrente, mas é legal porque cada um tem uma história particular, né? E mesmo, como você disse, às vezes parecendo que é um clichê, mas cada um vai ter a sua história pessoal, né? A sua relação, né? E a gente vê que isso, com muitos dos músicos que passam por aqui, né? A coisa realmente, esse amor, essa paixão, muitas vezes começa na família, né? Pelo pai, pela mãe, pelos pais, às vezes o irmão mais velho, né? Isso. É sempre assim. E o mais engraçado é que na minha família ninguém é músico. Não tem músico na minha família. Segundo minha mãe, parece que eu tive um bisavô, no caso eu não cheguei a conhecer, que era sanfoneiro, né? Gostava muito de uma Uhum, sanfona. Mas fora isso eu não tive, familiarmente falando, né? Nenhuma referência musical. Só uhum. que quando a gente vai se apaixonando, né? A gente vai curtindo, a gente vai vivendo e se apaixonando, que é o que eu costumo falar muito. E a música ela é como se fosse um imã, entendeu? E quem ama música é como se fosse feito de metal. Essa é a Uhum. mais pura. Porque por mais que você tente fugir dela, ela vai arrumar um jeito de te puxar pouquinho a pouquinho até te abraçar e não soltar mais. Uhum, uhum. Bacana, bacana esse seu depoimento. Ontem, por exemplo, a gente teve aqui nessa live o gaitista, né, Gabriel Grossi, e ele também falou isso, que é um músico e tal, com a carreira já há muitos anos também, mas que também não tinha nenhum músico na família, embora os pais gostassem muito de música. Então, às vezes, não é nem preciso ter um parente músico, mas às vezes alguém que joga a semente e tal. Mas, claro, Verdade. tudo vai depender do seu interesse individual, e é isso que realmente vai fazer a diferença, essa paixão. Tanto que você não tem parentes músicos e acaba se tornando um músico, seguindo o seu caminho bacana. Isso mesmo. E a questão de instrumentos, né, essa coisa toda, eu comecei a interessar por instrumento uns 12 anos, 12, 13 anos de idade, de verdade mesmo, né? Eu já Uhum. comecei. Então eu ia acompanhando meu pai, às vezes nos barzinhos ali, né? Próximos de casa e tal. Então eu ficava vendo os amigos lá tocando e tal, aquela coisa do Djavan, o Zé Ramalho. Então eu falei, poxa, cara, tem algo diferente ali que tá me atraindo e eu quero trazer para mim. E assim a história começa, né? Uhum. Legal. E como é que foi o seu aprendizado? Enfim, você toca violão, né? Toca gaita muito bem pra caramba, assim, vi seus vídeos aí de gaita, você detona na gaita, em vários estilos, inclusive, muito legal. Toca violão também, canta. Como é que foi o seu aprendizado? Você é autodidata ou você teve aulas? Quem te deu aula? Você estudou, frequentou alguma instituição musical? Como é que foi aí a sua formação nessa área? Então, segundo amigos meus, eu não sou autodidata e nem fiz aula, eu sou maluco, né? Conversa por aí. Eu nunca fiz aula, assim, especificamente não. Eu comecei a me interessar pelo violão nessa fase em que eu tinha te falar, em que eu comentei com você. E mas o meu pai, quando eu era mais novo, eu não era assim tão determinado para algumas coisas, até conhecer a música, claro, né? E meu pai sempre falava assim, não, cara, espera um pouco, daqui a pouco eu te dou um violão, daqui a pouco a gente resolve isso daí. E eu fui fazer um trabalho, um serviço para um amigo meu, né? Amigo que eu falo, porque eu tenho amigos de diversas idades no cara. Ele é um grande mestre, inclusive, tá? Musical, ele é demais, entendeu? Como é Então que é o tinha nome um dele? violão velho, o Christian, cara sensacional. E tinha um violão velho na casa dele no canto e eu olhei aquele violão e falei, cara, fui ajudar ele a arrumar as estantes, né, com os livros, que ele é um cara que lê bastante. Aí ele falou assim, e aí, quanto que eu te pago agora? Eu falei assim, não, se me der o violão, tá tudo certo. Ele falou, cara, esse violão é velho, pintado aí de tinta, óleo e tal. Eu falei, não, cara, é isso aí que eu quero, entendeu? Já que não vale nada, pra mim, então,
é o que eu quero receber. Ele me deu esse violão, eu lixei esse violão, fiz um trabalho todo, né? Já começou aí meu tinozinho aí, que eu gosto um pouquinho de mexer em instrumentos também. Aí restaurei esse violão e comecei a tocar. Fui olhando, observando os amigos tocando e comecei a fazer ali. Até que eu encontrei um cara que eu sou muito grato a ele, daqui de Juiz de Fora, chama Gilmar do Cavaco. Ele toca, ele é multi-instrumentista, um cara sensacional também, maravilhoso ele. E ele sempre que ele passava, me via com o violão e falava, olha, vamos lá. E me dava alguns toques, me mostrava. E ele tem essa pegada assim, mais jazz, meio soul, meio groovada, né? Então, isso daí me fez despertar bastante para seguir no caminho que eu curto hoje em dia. Né? Uhum. Que bacana. Então, tanto no canto como no violão, você foi se desenvolvendo sozinho. Sozinho, sozinho, observando várias coisas e foi uma surpresa para mim e para os meus amigos, no caso, né? Que muitos não esperavam partir de mim, porque eu sempre fui um cara mais voltado para artes marciais, né? Esporte mais de Uhum. contato e tal. Então todo mundo olhava para mim e esperava que, sei lá, quem sabe, né? Se eu chegasse aos pés aí do Anderson Silva da vida ou algo assim, mas nunca me imaginariam em cima de um palco, né? E, então, quando aconteceu os primeiros shows, os primeiros contatos ali, né, da música com o Uhum. pessoal, foi uma surpresa muito grande. Legal, você luta qual modalidade? Então, eu pratiquei karatê por muitos anos da minha vida, né? Desde muito novo, desde meus 4 anos de idade, aí meu pai me colocou para treinar e tudo, e eu fui seguindo. Só que eu sempre fiz uma bagunça danada, né? Eu Uhum. nunca me restringo a uma coisa só, né? Eu falo, ó, eu queria o karatê, mas aí eu fui treinar um pouco de capoeira, partir para o jiu-jitsu e assim foi. É a mesma coisa a questão da música, né? Uhum. Comecei aí tocando um pop rock, quando foi ver eu estava me interessando muito pelo MPB, né? Eu estava tocando ali aquelas músicas maravilhosas ali que eu amo ouvir até hoje. E tudo foi caminhando até chegar aí na parte do jazz, do blues, do soul, né? Então, assim, é onde eu realmente assim, me identifiquei. Né? O rock, né? Eu costumo chamar isso tudo de rock, porque rock é algo gostoso, que é gostoso não cansa, né? Uhum. Bacana, a gente já vai falar aí das suas influências, né? E do caso da gaita, você começou a tocar gaita com quantos anos? A diatônica. Então, rapaz, a gaita já foi assim, depois de velho já, né? Vamos dizer, né? Eu fui militar, então nessa época minha do exército, eu estava um pouco meio cansado, sem tempo de fazer muita coisa. E sempre que eu chegava em casa, eu colocava um blues, né? Ficava escutando um blues. E aquele som da gaita sempre foi algo assim muito hipnotizante para mim, né? E porque na verdade, o meu primeiro contato com a gaita, por isso que eu tenho assim uma paixão imensa, né? Inclusive estou até com a minha camisa aqui do Aerosmith, né? Uhum. Então eu sou um cara assim muito apaixonado por Steve Tyler. Então num programa na MTV, cara, ele tocando, eu fiquei apaixonado com aquilo. Só que aí ficou ali, né? Nessa parte e nunca saiu disso. E um dia eu conversando com a minha esposa, eu falei com ela, falei assim, poxa, de tanto eu ficar ouvindo blues, eu vou acabar comprando uma gaita para mim. Ela falou assim, ah, compra. Você já toca instrumentos mesmo, né? Compra uma gaita lá, vai lá, não esquenta a cabeça não. Se você não gostar, se não for o seu instrumento, você, né, deixa guardado, tá, dá para alguém, gente. E, por incrível que pareça, eu acho que aqueles sons da gaita ficaram tão presos na minha cabeça. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a gaita, né? Tem aqui uma gaitinha. E aquilo eu já comecei, né? E já começou a sair alguma coisa. Eu falei assim, cara, pô, peraí. Acho que não vai ser tão impossível, não. Mas hoje, até minha esposa brinca muito comigo.
né, que é a música. Eu vivo música, Uhum. sou um cara apaixonado por música. Eu não consigo falar, conversar com ninguém sem primeiramente, né, ter Deus no meio e música. São as duas coisas assim que eu sou verdadeiramente apaixonado, né? Uhum. Então, isso foi evoluindo, 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 fui tocando, fui tomando ali meus tombos ali, né? Porque eu sou um cara muito teimoso, até eu encontrar, né, o nosso querido, né, o Serpa. Ricardo Serpa, que teve aqui semana passada na live. O Ricardo Serpa foi um cara que fez assim a total separação do joio e do trigo na minha vida, musical falando assim em relação a gaita. Eu já tocava, já fazia algumas coisas e tal, mas o Ricardo com aquele jeitinho dele, né? Aquele cara, eu sou apaixonado, inclusive, se ele assistir essa live, ó, beijaço pra você, cara. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é como se fôssemos irmãos aí de longa data. Você conheceu Então ele ele pela sempre, internet. pela internet, eu sempre comecei a buscar, né, a galera que toca blues e conhecer mais, aprofundar um pouco mais, Uhum. porque até então eu conhecia assim, mais era o Big Chico, né, que é um grande gaitista, fabuloso Big Chico, Jefferson Gonçalves, RB, né, Rodrigo Brasileiro, só que eu não conhecia pessoas em que eu pudesse ter um contato maior. E foi onde eu consegui com o Ricardo. Então, assim, foi sensacional, foi um divisor de águas para mim, me fez evoluir com muito pouco tempo de conversa. Ele não tive aula com ele, né? Física, algo assim, né? Mas das poucas conversas que tivemos relacionadas diretamente à gaita, me fez evoluir muito, né? Aquele famoso botãozinho, né? Que a gente aperta e já aciona o start ali, né? Inclusive, tem umas pessoas chegando aqui. Marcele, beijo para você. Oh, Wanderson, pessoas maravilhosas. Lili, Sula, só Aloha gente Terapias maravilhosa aí. mandando um alô aí também, falando que você é o melhor da gaita. Isso, Aloha Terapias. Grande Eljo. Ô, Eljo, É o Ju. abraço. Ó, grande músico de Juiz de Fora também, tá? Excelente músico, um cara sensacional. Inclusive, aí tem coisa nova lançando aí, né, Eljo? Tô aqui só aguardando aí. Mas, voltando para essa questão da gaita, então começou a fluir. Isso foi fluindo, 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 até chegar hoje, né, no estágio em que estou. Aham. Que bacana, que bacana. E a gaita, então, pô, você foi nessa questão, né? Procurando, pesquisando. Legal. E qual que é a marca de gaita que você usa, ou marcas, por curiosidade? Então, é outra coisa também que muitos gaitistas aí, às vezes, alguns vão até ficar meio, de certa forma, revoltados comigo. Mas eu não sou um cara que se liga muito em marca, Uhum, entende? Eu gosto muito da sonoridade, entendeu? Tem gaitas que muitos gaitistas não usariam, mas eu, por exemplo, uso, utilizo e consigo tirar um bom som delas. Por exemplo, essa gaita da Chuan, é uma gaita muito bonita, sensacional até, e ela corresponde ao que eu preciso, né? Eu não preciso de muita, eu não preciso de muita coisa. Mas eu tenho sim, tenho, por exemplo, gaitas da Hering, são gaitas fascinantes também, que eu gosto muito. Mas eu não me ligo muito à marca, não. Hoje em uhum, dia, sinto falta e entendo que algumas gaitas não são
muitas das vezes assim, um pouco mais caras e tem uma certa fama, não é à toa, tá? Isso se eu disser para você que não faz diferença sim, porque são gaitas que são mais adossadas, são mais leves de serem tocadas, ainda tem a questão da parte da customização, né? Que até o nosso amigo Ricardo Serpa aí também tem algumas gaitas aí customizadas, que faz aquela questão toda aveludada, né? Dá um timbre diferenciado para a gaita, né? Mas eu não busco não entrar muito nesse campo. Uhum. Tem algumas pessoas mandando alô para você, Wanderson Silva falando que é seu fã, a Marcele também dizendo que é sua fã. Obrigado aí pela Pessoas, presença. pessoas maravilhosas aí, fazem parte da minha vida aí. Me Legal, acompanham bacana. muito. Wanderson, a Marcele, Marina, a Lili, todos que estão aqui, são, assim, são pessoas que sempre que eu posto algo, sempre que eu vou tocar em algum lugar, se às vezes não podem estar lá comigo, sempre deixam um abraço, sempre deixam um alô, vai lá na postagem, fala com a gente, né? Fala, olha, não vou poder ir nessa não, mas na próxima a gente está Uhum. lá. Então, assim, é o que faz a gente sentir o verdadeiro desejo, mais desejo Uhum. ainda, né? Mais anseio por fazer o que a gente já gosta de fazer, o que a gente já faz por amor, né? Ter esse reconhecimento das pessoas que a gente ama. Bacana. E Jojo, você já deu aí umas pequenas canjas aí da gaita e tal? Você quer mostrar algo, alguma composição, enfim? Sim, sim, claro. Ou É, tanto na gaita quanto no violão, não sei. vou passar do violão aqui um pouquinho, né? Tem música, essa música minha vai ser uma exclusividade aqui, tá? Muito Bacana. pouca gente aí, somente os muito íntimos aí conhecem essa música minha. E eu tenho o prazer de estar apresentando ela aí para você e para todo mundo. Obrigado. Valeu. Como chama? Saudade. Ela é saudade. Então, assim, são várias músicas que eu componho, né? Eu gosto muito dessa questão de compor, de fazer aquela composição melódica. Que saudade daquele seu olhar, de quando tudo entre nós não estava mal. Que saudade daquele sorrisinho seu, que todo dia só se completava com o meu. É. Mas você partiu, deixou tudo que era sonho para trás e me deixou perdido no meio do cais. E aí, eu me levantei, juntei todos os pedaços que faltavam em mim, e mesmo sem saber por que a vida faz assim. Yeah. Aí você bate em minha porta e diz que quer voltar. Me responde, você no meu lugar aceitaria o seu ex-amor? Me responde, será que vale a pena retomar de onde parou? Me responde, mas se você não tiver resposta, é melhor você sair da minha porta. Uh! Massa, massa. Valeu aí, Joe Ferreira e sua saudade. Obrigado aí, cara. Exclusividade aqui. Bacana. Isso, Depois você mostra mais pra gente aí. mostro sim, tem várias aí, várias composições minhas aí que são bem interessantes e dinâmicas também, né? Eu costumo compor muito junto com o Fredinho Costa aqui de Juiz de Fora também.
excelente músico também. Ele fazia parte do Samba de Louco, ficou bem conhecido aqui em Juiz de Fora. É uma mistura do samba, né? Do samba rock ali. Então a gente sempre se conheceu, e já no primeiro dia que a gente se conheceu ali, já pegamos um papel, a caneta, sentado no barzinho e começamos a escrever. Então, tenho muitas, muitas e muitas composições com ele. E é um prazer imenso sempre. Que Tem, bacana. e tem Ah, uma aí saindo do forno também. Tem uma aí daqui a pouquinho tá saindo aí, tá aparecendo aí. legal. A Lili Isidoro está dizendo que estamos sem luz aqui na lanchonete, curtindo um som maneiro desse meu amigo que amo. Ô, Lili, dias de lutas e dias de glória, Lili, acontece. Obrigado, obrigado por você estar Bacana. aqui, gente. Obrigado pela presença. Assim, voltando ao assunto da gaita, quem são os seus gaitistas favoritos? Depois eu vou perguntar outros músicos e tal, mas na gaita, quem que você gosta? Então, eu vou começar assim, no caso da classificação, vou começar pelos brasileiros mesmo, como eu já tinha falado, né? Bique Chico, Jefferson Gonçalves, Rodrigo Brasileiro, um cara que me influencia muito, sempre que eu ouço, não tem como, um cara que eu paro mesmo, todas as vezes que eu vejo coisas dele, é o Ricardo Serpa. É, é o cara que conseguiu trazer a essência realmente da gaita para mim. Então não tem como eu deixar de ser grato a ele, né? Deixar de agradecer e estar sempre falando sobre. Mas depois os internacionais, entra a questão do Sonny Boy Williamson, o primeiro, né? O segundo, Little Walter, Paul Butterfield, claro, não podia deixar de falar sobre ele. E o cara que foi totalmente o culpado, né? De eu entrar no mundo da gaita aí, no caso, Steve Tyler. São pessoas assim que não tem como eu deixar de ouvir, não. Eu não consigo Uhum. passar uma semana, por exemplo, sem ouvir algum desses. Legal, bacana. Grandes feras aí, Sonny Boy, né? O 1 e 2, né? Legal. E influências artísticas em geral? Quem são, além dos gaitistas, né? Quem mais você gosta? Fala aí, você cita aí Mas, blues, jazz, soul, MPB como influência. sim, cara, tem muita gente. Pegando aí de uma classificação, eu ouço de tudo, né? As minhas influências é o seguinte, é, eu ouço muita gente, eu assisto muita gente, e eu estudo muitos músicos. Porque eu acho que não tem como uma coisa ser 100% ruim, né? Alguma coisa de bom você sempre vai tirar ali. Você sempre tem alguma coisinha, fala, poxa, cara, às vezes a voz não me identifico muito com esse cantor aqui, com essa banda e tal. Poxa, mas esse guitarrista, né? Poxa, ele tem uma pegada aí, uma coisa bacana, de diferentona aí. Então, como eu já havia dito, as minhas influências, no caso, é Aerosmith, AC/DC, Creedence, fazendo um mix total, tá? B.B. King, Stevie Wonder, cara, uma gama enorme de músicos e musicalidades. Né? Vindo para os brasileiros também, o cara que eu sou muito fã, Zé Ramalho, né? Ele tem uma pegada, tem uma coisa diferenciada nele, eu gosto muito de ouvir as coisas dele. Pink Floyd, os próprios mesmo que eu disse aí, que eu havia falado antes, Sonny Boy, Little Walter, essa galera toda. Nirvana, gosto de algumas coisas também, mais pesadinho um pouco. Uhum. Bacana. E falando assim especificamente do blues, né? Que você citou aí alguns bluesmen, né? Importantes, né? Little Walter, entre outros. Como é que você vê a importância do blues como uma manifestação cultural? Que é uma música que surgiu, né, ainda no século XIX,
no sul dos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo, né? Inclusive pelo Brasil, né? Muita gente, inclusive você citou aí o Ricardo Serpa, né? Muita gente toca blues aqui no Brasil e mundo afora, né? Isso, o Ricardo Serpa é um estudioso aí, né, cara, do blues. E muita coisa eu aprendi até mesmo ouvindo lá a questão da rádio, né, que ele apresenta, Blues for You. Mas o blues, cara, é o meu mantra diário, entendeu? O blues é meu mantra diário. Não tem como falar de Joe Ferreira e não ter blues, né? Faz parte da raiz afro, né? Faz parte de uma introdução imensa, né? Dos trabalhos, as canções lá, que até mesmo os escravos aí cantavam nos campos, né? Nas grandes plantações de algodões aí. Então, isso foi expandindo, foi crescendo, né? Foi evoluindo, né? Até chegar em Chicago, né? Chegando em Chicago ali, acho que tudo começou a evoluir mais ainda. E é cultura, cara. Blues para mim é cultura, é arte antiga, arte moderna, arte futurística. É só você ouvir B.B. King, por exemplo, você escuta, mostra B.B. King para quem não conhece e pergunta, e fala assim, essa música ela é atual, ela foi gravada esse ano passado, ou ela tem muitos anos. Pode pegar a primeira música do B.B. King. É uma coisa que ela não tem uma época, ela não tem um tempo determinado, né? E sem contar que tem a parte da diversidade, né? Imensa do blues, né? Porque tem muita gente que acha que o blues é aquela coisa melódica, só aquela coisa triste, né? Então tem as classificações do blues, né? Tem os slow blues, né? Que é aquela parte mais lamentação, aquela coisa assim, mais de estado de espírito mesmo, como os gaitistas costumam dizer. Jump blues, né? Que já é aquela parte mais jazz, né? Aquele blues jazz ali. Funk blues, né? Aquela pegadinha que você já deve ter visto nos meus vídeos aí também, que eu gosto bastante também de trabalhar em cima. Shuffle, né? É um blues mais ali tercinado. E o boogie woogie, que é extrema felicidade, né? Totalmente ali agitadinho e tal, bacana. Tem até, inclusive, se você me permite, tem aqui o boogie woogie. Claro. Por exemplo, para quem não conhece aí, né?
bom demais, cara, bom demais, João Ferreira, mandando ver aí na gaita aí do blues aí, cara, muito massa, muito Esse, bacana, esse é parabéns o aí, book. sonzeira. Obrigado, Marcelo. E então, assim, não tem como, né? Não tem como olhar por blues e. Olha, só julga o blues quem não conhece. Essa é a mais pura verdade. Porque quem conhece um pouquinho do blues, respeita e muito. O blues é aquele verdadeiro irmão mais velho, né? É o verdadeiro irmão mais velho. Às vezes, para alguns pode ser chato, né? Para alguns pode ser um pouquinho ignorante em algumas partes, mas é aquele que protege, é aquele que traz uma vida diferenciada, é aquele que faz uma enorme diferença. Não, é legal que o blues, assim, é a base, né, de muitas músicas, né, que vieram depois, por exemplo, você citou aí, né, suas influências do soul, né, o funk, Sim, o próprio jazz, né, o rock, né, tudo isso isso. vem do blues, né? E, tanto é que grande parte das músicas, né, eu gosto muito de fazer as questões das releituras, né, das releituras musicais, eu sempre pego, às vezes eu misturo um pouco a questão da música internacional com a brasileira, pego uma música que é totalmente calma, tranquila, diferente, e introduzo um blues, né? Então, assim, eu gosto muito de brincar com isso, né? Igual, se você me permite, claro, 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 fica à vontade aí. questão do violão, igual eu pego, por exemplo, Fábio Júnior, né? Uhum. Um dia eu estava no show, falei assim, cara, eu vou tocar agora uma música do Fábio Júnior em Rosca. E dediquei lá até para um amigo meu, falei que ele gosta muito, que ele gostou da versão que eu tinha feito. Aí teve um cara que falou assim, poxa, bicho, o Fábio Júnior, cara, né? Pô, tu tá tocando Fábio Júnior. Então, quando eu comecei, né? Então, então comecei com a pegada blues, já mudou ali a figura, né? Enrosque em meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geli. Que o dia tá nascendo e me chamando pra curtir com ele. Eu adoro teu sorriso bobo e a sua cara de assustada. Enrosque meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosque meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Uhum. Legal, cara, legal essa versão aí. Fábio Júnior, isso deve ser, acho que é uma música dele ali do começo dos anos 80, né? Por aí, cara. É uma música assim. Final dos E 70, talvez. todo mundo gira em torno disso, 70, alguma coisa, 80. Mas é uma música que todo mundo sabe cantar. É o mais engraçado de tudo. Às vezes a pessoa pode não gostar muito, pô, Fábio Júnior e tal, aquela coisa mais melódica, mas elas não entendem que a música, a melodia da música, ela é uma roupagem. Que a gente pode e deve sim, em alguns momentos, modificar, né? Fazer uma modificação. Eu gosto muito de Erasmo Carlos, por exemplo, né? Algumas do Roberto Carlos. E vou fazendo uma medleyzinha, né? Outra também, no caso, né? Hit the road, Jack. Once come back, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Once come back, no more. Se você quer brigar e acha que
estou sofrendo. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar o seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Hit the road, Jack. Don't want to come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't want to come back no more. Want to come back no more. Want to come back no more. Então, Legal. sempre lendo essas brincadeiras assim pro palco. Você fundiu aí Erasmo Carlos com Ray Charles. Tá com Tem uma Rage, pior que tá? parece mesmo, tem a ver, eu nunca tinha reparado nisso, não. Sim. Eu fico muito atento a essas questões, né? Eu fico observando, eu falo, poxa, cara, acho que aqui dá para fazer algo diferente. E faço essa introdução. Uhum. E você, assim, você é de um estado, né, como a gente estava falando, né, que tem uma tradição musical muito forte, né, Minas Gerais, né, Clube da Sim, Esquina, Milton Nascimento, Lô Borges, enfim, tanta gente em que Carolina. tem de várias épocas, né? Como é que essa atmosfera marca seu trabalho, essa relação com Minas? Olha, marca de uma forma muito positiva, tá? E esperançosa também. Porque muitas das vezes, para nós músicos, por exemplo, de Juiz de Fora, acontece muito das vezes a gente ficar um pouco, criar uma certa desmotivação por não ser um polo, né? Não ser algo assim que, por exemplo, gravadoras, né? Não tem uma gravadora que assim tão absurda quanto a gente encontra em São Paulo, no Rio, né? Então a gente acaba às vezes ficando um pouco desmotivado aqui por pensar em caso, para mim crescer, para mim estourar, e eu vou ter que sair de JF e tal. Mas é um berço, como você mesmo disse, um berço maravilhoso, onde eu encontro músicos aí, por exemplo, o Elge, né, o cara que eu tenho um prazer aí. O Elge mora no mesmo condomínio que eu, e a gente vê essa busca, vê essa evolução, são coisas inspiradoras. E é muito bacana que praticamente todos os músicos aqui se conhecem, entendeu? Praticamente todos os músicos sabem quem são, quem é quem, né? Então a gente sempre está aí curtindo uma coisa do outro, está sempre buscando empurrar, né? Dar aquele empurrão final. Por exemplo, o Vitinho da 1120, né? Vitinho da 1120, um cara que eu tenho imenso prazer aí de ter como amigo também. Né? Nós morávamos num bairro aqui em Juiz de Fora chamado Cidade do Sol. Então é um cara que eu vi evoluindo pouco a pouco ali, né? Nós sentávamos na calçada, tocávamos junto. Então eu vi ele evoluindo, eu vi ele crescendo e vi ele chegar onde ele está, né? Da banda 1120. Então, assim, para mim é um privilégio, assim, que é um prazer imenso de ver pessoas alcançando ali, né? Os seus ideais, né? Chegando ali onde estão sonhando. Legal, a Juiz de Fora tem uma cena artística muito forte, né, musical, né? E aqui mesmo nessa live a gente já entrevistei aí vários músicos aí da sua cidade, né? Uma galera do jazz, galera que toca forró, samba, né? Muita gente. Isso. É muito, é muito, é muito. Muita gente, muita coisa boa, muita coisa diferente, muito trabalho bacana, tá? Isso aí é o que mais tem aqui em Juiz de Fora. São verdadeiros talentos. Tá? Juiz de Fora é uma cidade, quando se trata de músico, profissionalismo, é uma cidade que, olha, se destaca bem, viu? Uhum. Se destaca bem. A prova disso é quando você sai à noite em Juiz de Fora, você pega na sexta-feira, no sábado, né? Ou até mesmo no dia de semana, na nas quartas-feiras. Você passa em frente os barzinhos aqui,
e quase em todo barzinho tem um cara tocando. Seja sertanejo, seja o pop rock, né? A parte do blues aqui em Juiz de Fora ainda é um pouco mais devagar. Não é assim tão explorada, não. Mas a gente sempre vê. E a gente, ouvido de música, né? A gente passa e fala, poxa, cara, que talento. Muito bom. Você vê que o cara tem aquela pegada lá no violão diferente, aquela voz bacana. E, poxa, isso é gratificante. Saber que eu faço parte de uma cidade e de uma cena como essa. Que legal, que bacana. E na sua opinião, o que você acha que é importante para seguir a carreira artística? Então, a questão dessa parte da carreira artística, né? Primeiro de tudo, primeiro de tudo mesmo, de verdade, acho que é humildade, tá? Transparência, identidade. Você tem que ter identidade. Você tem que colocar identidade naquilo que você faz. Eu, por exemplo, com muito pouco tempo, eu tenho a minha identidade na gaita. Entende? Até o Ricardo Serpa mesmo, a gente brinca muito, ele fala, tem coisas que eu faço na gaita, que quem ouvir a minha gaita vai saber. Vai falar assim, pô, velho, não. Isso aí quem faz é o Jojo. A mesma coisa o Ricardo. Tem algumas coisas que o Ricardo faz que você fala, cara, é dele. Né? O grande Jefferson Gonçalves, né? Também faz aquele tipo de coisas ali. Então, assim, as suas particularidades, né? Mas eu acho que o principal mesmo, acho que não tem como fugir disso, é o amor pelo que você faz, a humildade, a transparência, né? Tudo que você fizer, né? Tem que ter, tem que ter a sua identidade, tem que ter a sua cara ali, para que as pessoas realmente identifiquem. E seja em qualquer área. Em qualquer área. Isso eu não falo simplesmente do mundo artístico, musical e etc. Em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão. Por exemplo, as suas lives. Né? Falou que é uma live, que é uma entrevista que fala com músicos. Poxa, a partir do momento que a gente conhece, né? O primeiro nome que já vai vir foi, pô, é o Marcelo? É o Marcelo Araújo? Então, assim, é a sua identidade. E é isso que essa é a importância mesmo, real, Uhum. a parte artística. Obrigado. O Gilmar do Cavaco tá aí, mandando boa noite. Grande Você falou Gilmar. dele, né, no começo da Aí, live, ó. estava elogiando a influência dele na sua vida. Ele tá Isso, aí. exatamente. Estava falando, Gilmar, contando aqui pro pessoal que você foi um dos principais aí da minha vida aí, né, o meu famoso botão de start aí, para eu evoluir musicalmente aí, principalmente no violão, né? O tanto que eu evoluí. E a gratidão é imensa por você, tá? Sou muito grato a você, obrigado por você existir na minha vida aí. Valeu, Gilmar. Gilmar também mandando aí um obrigado aí pra gente aí, pro Jojo. Valeu. Grande Gilmar, né? Mais um fera aí da cena musical de Juiz de Fora. Cena muito Isso, efervescente, né? Muito agitada, né? A gente já teve aqui muita isso. gente, Dudu Lima, por exemplo, que é baixista que tocou com o Milton Nascimento, toca aí com muita gente da MPB, da sua cidade, né? Essa grande cidade. E eu queria falar um pouco sobre as suas composições, né? As suas letras. Sim. Como é que é o seu processo criativo, né? Do que falam as suas letras? Então, como eu havia comentado com você, as minhas composições é um mix, né? É um mix de sentimentos, né? Eu procuro simplesmente é, transpor para o papel, né? Para as minhas melodias, algo que principalmente eu tenha vivido ou tenha sentido vontade de viver, né? Ou simplesmente aquilo que eu tenho notado, que eu tenho percebido nas pessoas, no mundo,
em que eu poderia fazer algo, algum sentido, eu poderia chamar a atenção, despertar a atenção das pessoas para aquilo. E, de outra forma também, tem a questão das brincadeiras, né? De tirar um sorriso, né? Que como é gostoso a gente poder tocar uma música e tirar o sorriso, né? Olha aí, Camila também, boa Carneiro. noite. Boa noite, Camila. Então, assim, é muito maravilhoso a gente poder tirar o sorriso no rosto das pessoas também, tocando uma composição, né, da gente. Inclusive, eu tenho uma que chama A Nega Pirou, né, é até um samba. Até te mostrar um pouquinho dele, viu? Bom, eu vou buscar um segundinho só um segundinho. Tranquilo, fica à vontade. Pronto, de volta aqui. Opa, Isso você aqui, pegou quem me um ensinou isso é um cavaco. cavaquinho. Massa. A nega lá em casa pirou, a nega lá em casa pirou, a nega lá em casa pirou, a nega lá em casa pirou. Todo dia eu levanto cedo pro trabalho, no meu pescoço escapular, pois é preciso também. Começo chutando as pedras no meu caminho, sigo esse barco sozinho, sem pedir nada a ninguém. Já disse, vou te falar novamente, ô nega, você tá doente, eu tava de boa, meu bem. A nega lá em casa pirou, a nega lá em casa pirou, a nega lá em casa pirou, a nega lá em casa pirou. Que mal tem um trabalhador honesto, parado um pouco antes do regresso, pra poder relaxar. Virou porque parei pra tomar uma, a luz de segunda a segunda, pra não faltar nada no lar. Já disse e vou te falar novamente, ô nega, você tá doente, eu tava de boa, meu bem. A nega lá em casa pirou. Aí vamos de samba, né? Jojo, que vai do blues ao samba, né? Passando Isso. É um pelo mix, rock. né? Muito Aí o bacana, Gilmar cara. Parabéns. Gilmar mandando alô aí. Fá já mandou maior, um né? Fá maior. Grande Gilmar. Então, assim, é esse mix todo, né, cara? Não tem como eu fugir da minha essência, das minhas raízes, né? Eu fui criado, por exemplo, o Gilmar do Cavaco, muito próximo a ele. É um cara que vive o samba, respira o samba, né? Ele toca um cavaco excepcionalmente. Então não tem como a gente fugir dessas questões, né? Das raízes também. Que legal. E as composições, as letras, normalmente você faz como? Você compõe a música, depois você põe a letra, faz a melodia, como é que... Ou às vezes você tem uma melodia, uma letra, e depois você faz a música, como é que é o seu processo aí criativo? Geralmente as minhas músicas partem de uma melodia. Uhum. Geralmente, né? Não é uma regra, não. Mas geralmente eu estou em casa, eu pego o violão e, poxa, faço um arranjo aqui, uma nota e falo, poxa, bacana. E aí começa aquele famoso cantarolar, né? E pô, bacana. E daquilo ali eu já parto pro papel, né? Embora eu já é, de Juiz de Fora a Barbacena, por exemplo, eu indo daqui para lá, eu
dentro do ônibus, me surgiu uma ideia na cabeça e eu comecei a escrever, comecei a compor, comecei a passar para o papel ali depois, né? Sair do ônibus pulando, passando nos buracos ali, eu anotando. Mas essa tem uma coisa que Paulo Leminski, eu gosto muito de Uhum. ler sobre Paulo Leminski, e numa das coisas dele pessoais, né? Ele disse, olha, quem não lê muito não escreve. Quem não lê muito não compõe. Quem não lê muito, né, tem o português muito limitado. Quem não lê muito tem o dialeto limitado. Então, eu sempre busco essa questão do conhecimento. Hoje em dia, com a facilidade que nós temos aí, com os e-books, né, os livros, né, de áudio, né, hoje em dia, assim, você coloca um fone de ouvido e deita ali, relaxa na cama e o áudio vai rolando ali, você vai aprendendo um pouco mais, vai ouvindo, né? Mas isso, é óbvio, não dispensa a questão da leitura e da escrita, né? Eu tenho um hábito de sempre anotar tudo, escrever. Uhum, que bacana. E nessa sua trajetória artística, você já gravou muitas canções? Que momentos, assim, em termos de show, de gravação, que você destaca aí na sua carreira, né? Então, essa parte de gravações e etc., ela já veio um pouco, assim, vamos dizer, mais tarde, né? Uhum, Tem, assim, tanto tempo, assim, que eu comecei a gravar e tal, não. Mas eu tenho, por trás disso tudo, tem um cara muito bacana, que é o Wallace. O Wallace, ele é um cara sensacional. Numa das minhas entrevistas que eu fui dar na Rádio Globo, aqui de Juiz de Fora, eu tive o prazer, né, de receber o convite dele. Ele falou, olha, nós vamos gravar uma música, inclusive até uma composição minha e do Fredinho. Embora eu já tivesse outras gravações, já tive muito, já tenho muita coisa guardada aí, né, abaixo de 7 chaves, uhum. mas eu nunca tive uma visão muito focada nessa questão das minhas composições, entende? Eu sempre fui um cara que, eu sempre gosto muito de estar em cima de um palco, eu gosto de estar tocando, eu gosto de estar ali envolvido, mas essa minha parte de composições e etc., eu simplesmente ponho para fora. E ouvi dizer, né, de um grande amigo, falou, cara, é um absurdo imenso você não demonstrar isso para as pessoas. Você não passar esse conhecimento para as pessoas, você não passar essa melodia, essa música para as pessoas. Então, coloca isso para o mundo, cara. Você tem que gravar sim, você tem que, cara, faz vídeo, escreve mais, compõe mais e vai divulgar. Divulga, porque muita gente precisa ouvir o que seu coração fala. Então, é o que eu tenho buscado fazer, é o que eu tenho feito aí de melhor, né, dentro dessa parte musical, e é muito prazeroso. É muito prazeroso. Você cuidar de cada detalhezinho, né, da música, é muito bom. Legal. E hoje com as redes sociais e os streaming, você acha que isso ajuda, é bom para divulgar, ajuda a divulgar ainda mais? Como? Não entendi. As redes sociais, tipo o Instagram, onde a gente está Ah, falando sim, agora, sim, e as plataformas de streaming, você acha que sim. são boas ferramentas aí para divulgar o trabalho artístico? Maravilhosamente, maravilhosamente perfeita. Olha, eu fico imaginando o que seria de alguns artistas, alguns cantores e compositores há tempos atrás. Você entende? Então eu falo assim, cara, olha onde Tim Maia chegou sem redes sociais, né? Você pega aí os caras sem redes sociais, cara. A trajetória imensa. Olha o que os caras construíram sem rede social. Então agora com a questão das redes sociais, a conexão é muito grande.
A conexão é muito grande, ela aproxima, ela traz mais para perto, né? Costumam falar que até afastam os de perto, né, e aproximam os de longe. Mas se você usar de uma ferramenta, né, com sabedoria, você souber, né, trabalhar direitinho, zelar pelo tempo, né, fazer as coisas tudo dentro das suas demandas, cara, são excelentes. Porque você postar um vídeo, como por exemplo, eu postar um vídeo aqui em Juiz de Fora, e eu conseguir te alcançar, né, aí onde você está, cara, não tem, tem como dizer que isso é ruim, né? Uhum. Por exemplo, até mesmo cantores, né, que eu sou muito fã. Às vezes eu vou, gravo uma música, faço uma releitura da música do cara, marco ele lá, às vezes, simplesmente para poder mostrar que da onde é aquela música, né? Para falar um pouco. E você receber um comentário depois, um áudio, né? Pelo direct, falo, poxa, cara, obrigado aí por você ter é, feito aí essa questão da música. Cara, é muito bacana. Isso dá para levar muita gente longe e Tem, al- arruinar os outros. tem alguém que você lembra agora, assim, que fez um comentário que te chamou a atenção desses artistas que você citou? Olha, é, eu já tive já de uma antiga conta minha, o Frejá, ele já curtiu e já, não sei se no caso foi ele, né? Nesse caso eu não tenho como comprovar se foi ele ou se foi alguém que direciona lá o Instagram dele, Bom, mas se for o respondeu. perfil oficial dele, é ele, né? Sim, sim. Mesmo que. É, Uhum. Alex Cohen. Alex Cohen é cara que eu sou extremamente apaixonado ali com as canções ali que ele... É um cara inteligentíssimo, né? Ele também é outro cara que me respondeu, que falou comigo. O próprio Big Chico. Big Chico, poxa, eu antes falava, cara, nunca que... Quando que eu vou falar com um cara desse, né? Quando? Não tem acesso a um cara desse. O cara é, pô, internacional, o cara tocou lá fora, tem aí sua gama de pessoas aí e tal. E eu comecei a seguir ele. Eu acho que eu não lembro o que eu mandei um comentário, eu comentei um stories dele e tive a resposta dele, né? Pude falar com ele e da gente se falar mais vezes e tal, como se já se conhecesse já. E é muito bacana. Isso é muito interessante. Legal, legal. E falando um pouco sobre a pandemia, né? Porque teve essa questão aí nos últimos anos, né? Enfim, do isolamento, classe artística foi muito afetada, né? Porque no começo, até um certo tempo, antes da vacina, né? As pessoas meio reclusas, as atividades culturais pararam, né? Ou quase pararam, né? E como é que isso afetou você, a sua vida? Então, justamente nessa parte da pandemia, né? Quando a pandemia ela retornou, ela apareceu, na verdade, né? Eu estava com um projeto muito maravilhoso, né? Que chama com a banda Sonora, né? Que são amigos meus aí de longa data. A gente sempre toca junto, a gente sempre faz muita coisa junto. E nós estávamos alavancando, né? De fato, a banda. Começamos a conseguir destaque em alguns shows Uhum. de Juiz de Fora. Começamos a receber vários convites aí para entrevistas, né? É, muitos eventos, muita coisa bacana. E com a questão da pandemia, com esse boom da pandemia, cara, aquilo silenciou total, né? E, e muitos, né? E alguns de nós lá no caso da banda se desmotivaram, né? Porque muitos desistiram, muitos músicos bons. Isso eu falo até aproveitando aqui, falando com você no caso, eu mando um recado para esses músicos: olha, não desiste não, cara.
Volta aí, as coisas já estão funcionando, não deixa o seu talento na gaveta, não escondido, não. Tem que botar isso para frente, tem que continuar assim, tá? Porque tem até uma frase, isso não sai da minha cabeça, né? Você está fazendo o que você nasceu para fazer ou você está fazendo o que deu para fazer? Então, se você nasceu para fazer música, vai fazer música. Não sai pegando para fazer outra coisa que deu para fazer, não. Né? Então, com essa questão da pandemia, mas aí essa evolução toda, né? E graças a Deus aí começou a dar certo, começamos a evoluir e tudo. Só que com essa questão do final da pandemia, muita gente já tem outros projetos, entendeu? Muita gente já tem outra visão. Fala, cara, poxa, a gente estava tocando, estava fazendo isso e tal. Poxa, vou ter que voltar do zero, cara. Vou ter que retomar isso lá do zero, vou ter que pegar lá atrás de novo, né? Refazendo tudo. Olha, meu grande amigo aí, ó, Rodrigo Reis, abraço, excelente gaitista também. Sim, Uma obrigado aí mais uma personalidade vez pela aí. presença. Estava ontem aí na live também do Gabriel Grossi. Obrigado aí, Rodrigo, mais uma vez. É um dos caras que eu me espelho muito aí também dentro do Instagram. Ainda não tive o prazer de falar com ele, mas um abraço com todo o respeito e carinho de sempre. Valeu. E como é que estão os seus projetos? Então tem muita coisa boa aí, tá? Já vindo aí para esse ano ainda, tá? Esse ano ainda tem uma música já tá pronta até, já tá gravada. Só estou um pouquinho guardando um pouco aí do sigilo dela e tudo, mas em breve vai ter sim, vai ter ela, tipo, nós vamos lançar ela aí, estamos com pensamento até de um videoclipe, tá? Mais um aí no caso aí para deslanchar aí. E para o ano que vem, pretendo tocar muito. Estou estudando bastante, priorizando alguns fatos aí da minha vida, algumas coisas que eu tenho que acertar, para poder me dedicar aí de cabeça mesmo no ano que vem. Legal, bacana. Bacana mesmo. E tem um momento aqui que a gente pede assim para o convidado, né, para a pessoa entrevistada, umas sugestões assim de dicas culturais, sei lá, de música, um filme, um livro, Sim, uma série. Você tem sugestões aí que você quer dar para gente? tem sim, tem sim. Por exemplo, música. Para quem não conhece ainda, ouçam Steven Ray Vaughan. É muito bom, é muito bacana. É, abriu muito a minha mente as músicas de Steven Ray Vaughan. É de uma musicalidade assim fora do normal. Os arranjos, tudo, a musicalidade ali em si, são coisas assim muito bacanas. Steve Ray Vaughan, B.B. King, para quem não conhece ainda, The Winner Dogs, The Winner Dogs, né, que é o, como que chama, o Rich Kotzen, é o vocalista no caso, o Billy Sheehan, e tem mais gente, cara, e Mike Portnoy, lembrei o nome, que é no caso o baterista. Então assim, são três caras numa banda que você não sente falta de mais nada ali. Então, Hum, assim, se é minha dica de música, Black Pumas também, também é muito que bom também. é uma pegada bem Excelente. black, muito bacana. Agora, filmes assim, eu geralmente eu gosto de uns filmes mais assim, mais turbulentos, né? Mas voltados aí para a parte musical, eu acho que quem toca gaita, acho que vai gostar muito. Encruzilhada, Encruzilhada. tem um. Quer ver? Deixa eu até ver se eu lembro aqui. Eu tenho anotado.
Um documentário, é, Tim Sandwick, né, a história da gaita, também. Ele é um que eu estou já protelando aí para poder assistir, mas eu preciso tirar um tempinho para poder ver ele aí, porque os pedaços, né, pouquinha coisa que eu pude assistir é muito bom, muito interessante, conta toda uma história da gaita, né, sobre a evolução dela. E os livros eu gosto muito, como eu tinha dito, é Paulo Leminski, né? Eu leio, eu gosto de muita coisa dele. Eu sou assim meio, esse meu lado meio poeta, meio maluco, né? Ele é cheio de trocadilhos, né? Gírias. Ele é, para quem não conhece, ele é escritor, professor e músico também. É muito, muito, muito bacana. Essa seriam Legal. minhas dicas. Bacana. E você pode tocar mais uma pra gente, então? Posso sim. Vou tocar uma outra música minha autoral. Essa música se chama Vida Louca. Ela conta a história de um cara que saiu aí na balada, não sabe mais nem, não sabe como foi parar numa casa, né? Muito louco. Quando eu acordei, estava um pouco sonso, pelado na sala de um apartamento que não era o meu. Garrafa espalhada para todo lado, sentado sozinho tentando lembrar o que aconteceu. Vodka, breja, cachaça, conhaque, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem uma menina louca que está dizendo que o filho dela é meu. Que vida louca, ela não sai de mim e eu não largo ela, eu vou morrer assim. Que vida louca, ela não sai de mim e eu não largo ela, eu vou morrer assim. Que vida louca. Massa. Essa aí mais na linha samba rock aí, né? Bacana, Vida Louca. Inclusive essa música ela tem uma gaita também, eu gravei a gaita, né, no fundo e ficou muito bacana. Depois eu vou ver se eu consigo te mandar uma prévia dela para você escutar, para você analisar ela um pouco mais. Bacana. E quem quiser conhecer seu som pode acessar o seu perfil, não é isso? Pode acessar Fazer o meu contato. perfil. Eu tenho buscado aí a cada dia mais aí a postar melhores conteúdos, né? Mostrando cada dia mais aí a minha identidade, tá? Porque quando eu me propus a montar um Instagram, foi exatamente para isso, para mostrar quem eu verdadeiramente sou, quem eu sou de verdade. Então, aquele cara que você vai ver no Instagram é o cara que, se você encontrar na rua, é aquele cara. Ali não tem máscara, não tem maquiagem, né? Não tem a verdade nua e crua. Legal, bacana demais. Jojo Ferreira, eu queria então agradecer a você aí por essa live aí, incrível. Você que é um grande talento aí, cantor, compositor, toca violão, guitarra, gaita, pô, deu um show pra gente hoje aí com as suas composições também, um show de gaita aí, um bug, mostrou várias músicas pra gente, mostrou samba, samba rock, blues, cara super eclético aí no som, muitas referências, poxa, foi um prazer também ouvir falar sobre a sua história pessoal e musical, parabéns aí, ouvir você falar sobre a cena de Juiz de Fora, de Minas, obrigado mesmo pela presença hoje. Eu que agradeço.
Eu que agradeço aí a você pelo convite, tá? Do fundo do meu coração mesmo, de verdade. Como eu já havia dito, né? Falta mais espaços como esse. E a gente fica feliz de saber que tem pessoas comprometidas, assim como você, fazendo um excelente trabalho. E se você não se importa, vou deixar uma frase final, e Uhum. até do Paulo Leminski, que fala assim: é, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Legal, bacana, bacana. Obrigado aí. Muito obrigado aí também pelas palavras generosas aí sobre o meu trabalho. Muito obrigado. O objetivo dessa série de lives aí, que já são mais de 200 entrevistas, acho que quase 210, é justamente trazer pessoas interessantes como você, pessoas de vários lugares aí do Brasil, até de fora, para falar, contar suas experiências, sempre muito inspiradoras aí, trabalhos muito bacanas, assim, de qualidade, e que possam inspirar as pessoas, né, como você falou, a fazer, né? Você estava falando aquilo há pouco, né, para os músicos, né, não desistam, continuem. E a gente teve períodos aí difíceis, né, pandemia, né, foi muito forte aí, pesou muito para quem é da cultura, da arte, mas a coisa parece que está, Tá não caminhando. diria que já acabou, né, a pandemia, mas pelo menos a coisa está voltando e tal. Ainda a gente precisa ter alguns cuidados de segurança, mas que bom, né? E a ideia é justamente essa, é trazer pessoas como você que possam falar isso, inspirar, para que às vezes quem está pensando, pô, não faço, não, vai e faz. Como o nosso convidado de hoje, Jojo Ferreira, grande talento. E eu queria também aproveitar e agradecer a todas as pessoas que apareceram ao longo da live aí, mandaram mensagem para o nosso convidado. Obrigado, gente. E especialmente, obrigado ao Jojo Ferreira. Parabéns e sucesso. Eu que agradeço, tá? Muitíssimo obrigado, sucesso para você, para sua carreira, Obrigado. nas suas entrevistas, no seu caminho, na sua vida. Uma luz e um caminho maravilhoso para você. Obrigado. Para nós todos. Valeu mesmo. Jojo Ferreira, um abraço e a gente se fala aí. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Tchau.